sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde aqui da Urban TV. Meu nome é Natasha, eu sou nutricionista e hoje estamos com a convidada Sara Sete e vamos falar sobre naturologia. Sara, pode se apresentar um pouco pra gente? Oi, o meu nome é Sara Sete, eu sou naturóloga, me formei em naturologia lá em 2018, no segundo semestre, pela Unisul Pedra Branca, em Palhoça, na Grande Florianópolis, e eu tenho 27 anos. Atualmente eu moro em São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, e eu atuo como naturóloga numa empresa própria, que é a Sete Naturologia. E assim, até o início da pandemia, eu atuava em consultório próprio, mas aí eu acabei dando um tempo até meio que tudo isso passar, porque as práticas envolvem muito toque, né? Muita aproximação. E aí acabou que, para mim, o melhor mesmo é ser ali presencial com a pessoa, porque de forma online acabou não dando tão certo assim para mim, não funcionou tão bem. E aí hoje eu faço pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial, e eu trabalho também na Abrana, que é a Associação Brasileira de Naturologia, onde eu sou diretora social já faz 2 anos. Legal. E pra gente entender melhor tudo que vai rolar hoje, explica um pouquinho pra gente como é que é teu trabalho, o que que é a naturologia. Tá. Essa questão do que é a naturologia, nossa, eu escuto assim essa frase direto, acho que desde o dia que eu pisei lá na Unisul, na universidade, para fazer esse curso. Porque é muito comum, né? É uma graduação em partes recente, né? Que a gente pode chamar assim. E aí as pessoas sempre falam, Natu, o quê? E aí elas ficam meio confusas, o que será que isso quer dizer e tal. E eu falo que a naturologia, ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela também é muito complexa, porque ela é muito extensa. Então a gente tem aí várias práticas, vários métodos que a gente utiliza, mas basicamente ela é o uso das práticas integrativas e complementares, alinhada a uma relação de interagência que é entre o profissional e a pessoa que busca o tratamento, que a gente chama de interagente, e sempre também a gente procura um olhar que é assim mais completo dessa pessoa que está na nossa frente. No caso, assim, a gente fala que é uma abordagem, uma visão multidimensional. E o que isso, né, quer dizer? Quer dizer que a gente tenta ao máximo olhar a pessoa nos seus nas suas diversas dimensões. Então, seus aspectos físicos, mentais, emocionais, sociais, que são muito importantes, espirituais. Então, a gente acaba tendo um tratamento complementar, né? Até tem pessoas que utilizam somente o profissional da naturologia ali, no cuidado da saúde, mas a gente fala que é aí um tratamento complementar junto com outros profissionais. A interagente que eu falo, né, é a pessoa que busca o tratamento, e na naturologia a gente tem esse outro nome para essa pessoa, porque é o que equivale ao paciente em outras profissões da área da saúde. Mas na naturologia, como a gente traz essa questão muito forte da participação dessa pessoa no processo dela, a gente acaba tirando esse termo de paciente, que remete a uma passividade, e a gente coloca, então, um termo que traz essa questão da corresponsabilidade, da horizontalidade, que é o papel que essa pessoa vai acabar tendo ali durante o processo dela. Então, não é algo que a pessoa senta, espera, eu faço algo ou eu dou algo para essa pessoa e o tratamento vai seguir, sabe? É uma coisa que ali é uma troca constante entre profissional e interagente. Legal. E quais são essas práticas integrativas complementares? Antes de eu começar a responder essa pergunta, eu queria deixar uma coisa clara aqui, que essa questão que eu falei da multiprofissional é uma coisa que, assim, a naturologia é uma profissão da área da saúde, sim, mas de qualquer forma, assim, de nenhuma maneira a gente tenta entrar no lugar, assim, de tomar o lugar de nenhuma outra profissão. O nosso intuito é justamente trabalhar junto, né, em multiprofissional mesmo,
com médicas, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, já que o foco é o mesmo, né? A manutenção e promoção da saúde dessa pessoa que procura o atendimento. Aí, respondendo o que você perguntou, as práticas integrativas e complementares, como a gente ainda vai falar bastante delas, a gente pode falar só a sigla delas, que é PICS, que é um termo que muita gente ouve falar, a gente escuta, porque tem até no SUS, né, mesmo as práticas integrativas. E PICS é práticas integrativas e complementares em saúde, que são práticas como, por exemplo, arte-terapia, que é a utilização de recursos artísticos como forma de expressão. Então, a gente utiliza muito nas sessões, né, nas consultas, utiliza giz, lápis de cor, carvão, recursos naturais, e daí a gente consegue aplicar determinadas partes da sessão, assim, dependendo do que for o objetivo terapêutico, do que quiser ali conversar e falar e atingir nesse processo com a pessoa. Temos também aromaterapia, super famosa no Instagram, que várias pessoas falam sobre, que é a utilização dos óleos essenciais com fins terapêuticos. A geoterapia, utilização das argilas medicinais, que a gente também é bem famoso foto, também. né? Sim, muita gente fala da geoterapia, mas o nome geoterapia em si ele não é tão conhecido. Geralmente a gente fala argila, né? E aí a gente já sabe do que está falando, mas o nome mesmo da prática em si é a geoterapia. A fitoterapia também, utilização de plantas com fins terapêuticos. Terapia floral, que eu particularmente sou apaixonada. Práticas na medicina chinesa, medicina indiana. Tem diversas outras, né? No SUS, isso está bem específico, quais são as práticas, que a gente tem a política nacional das PICs. Então, essa PNPIC traz aí quais são exatamente essas práticas que a gente pode utilizar. Eu, particularmente, eu não utilizo todas. Eu atuo principalmente com maço, né, que seria a massagem terapêutica, aromas, os óleos essenciais, terapia floral, cromoterapia, que seria a utilização das cores com fins terapêuticos, também ventosa, a ventosa terapia, que não sei se você lembra, isso, que nas Olimpíadas, por conta do nadador, o Michael Phelps acabou ficando muito famoso porque eram manchas, né, que as pessoas achavam que era no corpo dele, e aí foi se explicando que não eram manchas, que aquilo são onde as ventosas ficam, dependendo de como, né, tiver a saúde da pessoa, como o corpo responder e a quantidade assim que se tira, né, que a gente vai puxando a partezinha ali de cima do copo, isso vai deixando marcas diferentes pelo corpo. Então ele tinha várias, porque para dores musculares aquilo ali é maravilhoso. Então ele se deu super bem na época e alguém acabou fazendo isso nele. Geoterapia, que eu falei, reflexoterapia, tanto podal, manual ou nas orelhas, que também acabam muita gente conhecendo, que são aquelas sementes que a gente coloca nos pontos específicos da orelha. Eu sempre vejo que tem um adesivinho, eu não sabia o que era. Então, assim, dá para usar várias coisas, né? Mas, assim, por exemplo, na graduação, o que a gente mais aprende ali a utilizar são sementes de mostarda. Então, elas são bem pequenininhas. A gente utiliza um micropore cortado certinho ali. E aí a gente vai colocando exatamente nos pontos específicos. Aí é isso. Legal que a gente vai entendendo, né, o que vai acontecendo. Sim. E os profissionais costumam pegar muitas dessas práticas ou trabalhar com algumas mais específicas? Assim, depende muito do profissional e de como vai fazer essa questão de tantas práticas que tem para utilizar, né? Eu, por exemplo, eu uso muito várias na mesma situação ali, na mesma sessão. Eu gosto de mesclar essas práticas, porque, por exemplo, eu posso colocar argila em determinado local do corpo da pessoa, e enquanto aquela argila está lá naquele determinado local, eu posso utilizar alguma outra prática que seja em outro local do corpo da pessoa. Massagem, fazer com óleos essenciais, por exemplo, ou então deixar as ventosas num determinado local do corpo e fazer massagem em outro local. Então, raramente vai ser assim, uma específica. Se for prática corporal, a gente costuma aí utilizar
mais de uma com certeza. A não ser que seja uma sessão assim, a pessoa quer se consultar para levar para casa o inalador pessoal com óleo essencial. Então, assim, beleza, a gente vem, conversa, vê o que está acontecendo e aí a pessoa leva, por exemplo, o óleo essencial para casa. Depende muito, vai de cada um, mas assim, profissionais que utilizam todas as práticas que a gente aprende, aí eu acho que é um pouco mais difícil, porque são É muita coisa, né? Vai muito bem. muitas. Sim, sim, são muitas práticas. Nossa, a gente até tem, né, um documento que ali deixa designado quais são as práticas que o profissional da naturologia vai aprender na universidade, né? Isso Uhum. existe, por exemplo, as universidades vão ter tais e tais práticas que o profissional vai estar habilitado a atuar, mas não existe nada que diga assim, você é obrigado a fazer todas essas práticas aqui. Não é nada engessado, sabe? Porque, como eu falei, é muito extensa. Então, imagina alguém atuar tanto com medicina chinesa, com tudo da medicina chinesa, tudo da medicina indiana, floral, aroma. Então, assim, geralmente a gente foca em uma coisa ou outra ali. E também tem o que a gente se identifica mais, acaba que vai meio que fluindo naturalmente o que a gente vai gostar mais de utilizar também, sabe? Então, depende muito, é muito. É até interessante da gente assistir isso acontecendo com os colegas profissionais, assim, vendo as áreas que eles vão seguindo, assim. Eu, por exemplo, fitoterapia, assim, utilizar as plantas em si no consultório, fazendo cataplasma, infusão, decocção, raramente, assim, nossa, é uma vez ou outra muito específico, porque eu não, assim, acabo não tendo muita vontade de trabalhar daquela forma com plantas. Então, eu utilizo plantas de outras formas, como, por exemplo, com óleos essenciais, que gosto muito mais de trabalhar do que com as plantas em si, assim, fisicamente ali na minha mão. Mas tem profissionais que amam trabalhar assim com plantas, não abrem mão de jeito nenhum. E aí, cada um faz o que gostar mais. Seguindo o código de ética, tá tudo certo. Legal que fica bem variado, né? Sim, exatamente. Fica bem variado. Bem variado. É bem legal. E a graduação, tu pode explicar um pouquinho sobre ela, como é que foi pra gente? Posso. Eu amo falar da graduação. Acho que é a melhor época na vida de alguém é a universidade. Ai, eu não. Não? Definitivamente a minha não foi. Nossa, eu amei. É. Eu fiz duas graduações, né? Mas a naturologia, assim, foi a que foi mais especial, vamos dizer, assim, por mudar de cidade, né? Morar sozinha e tal. Teve outras questões. Mas o curso em si, nossa, pra mim, assim, foi maravilhoso. Maravilhoso. Porque a graduação, assim, ó, hoje em dia, ela existe em 4 universidades no Brasil. Quando Que eu incrível. fazia, sim, quando eu fazia eram duas. Nossa. Então, assim, ou a gente ia morar no Sul para fazer a graduação na Unisul, ou a gente ficava em São Paulo, na capital. Aí eu saí de São Paulo para ir para lá, porque morar na capital, assim, eu não estava tão afim de fazer. E fui, morei em Santa Catarina por 4 anos e fiz a graduação lá. E assim, eu entrei de um jeito, eu saí de outro. Porque como a gente estuda muita coisa nesse tempo, a gente aprende muita coisa sobre ser humano num geral, e essa questão de aspectos físicos, emocionais, tal, 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 acaba que você olha tudo isso dentro de você também enquanto você está fazendo o curso. Então, nesses 4 anos, eu lidei com muita coisa, assim, mexe muito com a gente começa a se olhar de uma outra forma, a lidar diferente com coisas, com acontecimentos, e é aprendizado, tanto profissionalmente, né, para você depois ter a profissão, quanto internamente, assim, questão pessoal, porque a gente até brinca, é processo para cá, é processo para lá, e a gente passa por vários processos justamente por ter que olhar para as suas próprias fragilidades, ter que olhar para os seus pontos fortes também e conseguir lidar aí com essa, né, achar harmonia entre essas coisas. Porque se a gente vai cuidar do outro, a gente tem que cuidar de si também. E aí a gente acabava que, por exemplo, nas aulas práticas, né, tinha que fazer as práticas com outros alunos. Alunos não, porque eu não gosto dessa palavra. Com outros acadêmicos. E acaba que você tá fazendo a terapia ali, né? Não a terapia em si,
né, da conversa toda e tudo mais, mas as práticas, para a gente aprender a utilizar as práticas manuais. Só que mexe, né, com a gente. Então a gente era muito floral, muito aroma, muita coisa. Nossa senhora, era legal. E eu gostava bastante. Nossa, eu aprendi muito sobre mim nesse curso e também muita bagagem aí profissional também. Aliás, profissionalmente, né, academicamente falando, no que a gente aprende na graduação, tem diversas matérias teóricas e depois nós temos diversas matérias práticas. As matérias teóricas a gente aprende literalmente sobre essas práticas que depois nós vamos ver na prática mesmo, nas aulas. Então, história, medicina chinesa, medicina indiana, aromaterapia, maço, floral, a gente vê tudo sobre elas para depois a gente ir realmente utilizá-las de alguma forma com outra pessoa. Então, além disso, tem também as aulas de anatomia, né? Porque se a gente vai lidar com o ser humano, a gente também tem que entender ali toda a questão física. E tem aulas sobre Sistema Único de Saúde, a história toda do SUS, sobre grupos específicos, que, aliás, depois ajuda muito a gente quando a gente vai meio que ter esse grupo principal onde a gente vai atuar. Então, a gente tem as matérias sobre saúde do trabalhador, saúde terceira idade, saúde criança e adolescente, saúde mental. Então, a gente acaba que consegue ver as diferenças, né, de como é você atuar com públicos específicos. E aí, no final, vão os estágios, que são, assim, a melhor parte do curso são os estágios, porque você consegue pegar toda aquela base que você teve ali naqueles 2 anos e meio primeiro, e aí você vai colocar em prática realmente com pessoas reais, assim, não é mais com um colega de turma, né? Aí a gente vai realmente trabalhar em consultório ou no SUS e tudo mais com pessoas da comunidade. Então, isso falando lá de Santa Catarina, né? Porque eu não sei exatamente como funciona nas outras 3. Mas na Universidade de Santa Catarina, a gente faz os estágios na própria clínica de naturologia do campus e também no Sistema Único de Saúde. Então, por exemplo, a gente consegue ver atuando se realmente aquilo que você está fazendo ali no estágio, que é obrigatório, é uma coisa que você vai querer depois fazer, né, durante a vida profissional. Então, trabalhar no CAPS, para mim, foi o que fez eu enxergar que saúde mental era uma coisa que eu queria, assim, evoluir mais, sabe? Então, procurei pós-graduação e tudo mais, mas eu só consegui ver na hora que eu estava ali na prática, que eu estava realmente atendendo e falando, tá, isso é uma coisa que eu quero fazer depois, sabe? E aí, por exemplo, atendimento com crianças, que também é obrigatório, atendi, gostei do estágio em si, mas é uma coisa que não me vejo fazendo profissionalmente. Então, a gente, por exemplo, é obrigatório lá, mas depois você não tem obrigação nenhuma de atender determinados públicos. É fundamental, né? Ter o obrigatório um de cada, porque senão como é que Sim, você vai conhecer direito o que você é? Porque às vezes a gente tem acha algo antes, mas vai lá, testa e acaba achando outra coisa depois de pensar, né? Então, gente, isso é muito real, porque muitas coisas na vida é assim, né? A gente tem uma ideia do que aquilo é, de como que funciona, e aí você vai fazer, você fala, nossa, mas nunca mais isso daqui. Que no caso, assim, eu já tinha uma noção que com criança eu não ia querer muito atuar. E aí acabou que eu tive assim, mas aí aquela certeza que o curso, né, o estágio vai dar. Não, realmente, isso não é pra você. Mas adolescente, nota 10. Assim, eu já sabia que eu ia gostar, eu gostei de atender e quero continuar também. Aí vai realmente de cada um do que gosta mais, assim. E também, aí por último, o TCC, né? Que eu amo também. Acho incrível. E aí, no final, obrigatório a gente fazer o projeto, aplicar e depois escrever o artigo. Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque como muitas pessoas não sabem que para ser naturólogo você tem que ser graduado, né? É uma ideia que algumas pessoas têm. Então, eu acho legal da gente falar, tipo, não, você é obrigado a escrever um artigo. Esse artigo tem que ser submetido a alguma revista. Então, assim, é um processo completo. Não é só
aprender eu vou aprender a aplicar aqui essa ventosa e acabou. Tipo, não é Uhum. só isso. Então, o TCC, eu acho que na nutrologia é uma coisa muito, muito importante, porque é onde muitos dos acadêmicos conseguem, por exemplo, colocar à prova algumas práticas que a gente vê que é muito interessante nos estágios, por exemplo. Ele fala, não, eu quero isso daqui num papel, eu quero escrito com testes que isso daqui funciona de tal forma. Então, muitas pessoas fazem, por exemplo, estudos de caso ou os efeitos do óleo essencial de melaleuca sabe? E aí faz sobre óleos e florais e argilas específicas. Eu acho isso incrível, porque a gente consegue pegar e falar assim, olha aqui, Dá funciona e é certo. maravilhoso. E aí muita gente se coloca à disposição para participar dos testes desses TCCs. Eu acho maravilhoso. Tem um sobre geoterapia e refluxo, Legal. muito maravilhoso, assim. O que eu fiz não era assim, mas acho maravilhoso também. Depois você me passa uma listinha dos que funcionam para nutrição, pra gente. Muita coisa, nossa. Dá para unir muito, nossa senhora. E qual é o tempo da graduação? 4 anos. 4 anos. Isso. Já foi 4 anos e meio, depois passou para 4 anos. Legal. E os atendimentos, como é que eles ocorrem? Olha, depende, porque existem diversas maneiras dos atendimentos correrem, assim, né, com diferentes profissionais. Mas vou falar como que é o meu, e aí a gente pode ir conversando, assim, para ver como que são outras maneiras de existir, ocorrer esse atendimento. Comigo, eu tenho 2 tipos de atendimento, assim, por assim dizer. Tem as interagências, que são os atendimentos recorrentes, né? Que a pessoa vem ali ou toda semana, ou uma vez a cada 15 dias, aí depende de como tiver o caso da pessoa, né, de vários fatores. Como tem muita troca nessas interagências, com cada pessoa acaba acontecendo de um jeito. E isso é legal da gente perceber porque não fica uma coisa mecânica, sabe? Não é assim, todo atendimento é igual. Isso Um não protocolo. acontece. Até tem, assim, o que cada um meio que vai seguir ali, que é mais ou menos de acordo com os estágios que a gente faz na graduação. E depois a gente vai adaptando as práticas que a gente vai utilizar e tudo mais. Tem até um jeitinho ali de você fazer sempre, mas com cada pessoa vai de um jeito, porque pessoas vão se abrir de forma diferente, elas vão querer falar de coisas diferentes. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas, tem pessoas que só querem a prática, então assim, vai realmente de cada um. Eu começo com uma entrevista bem completinha, assim, eu tenho um registro de interagência, que aí eu vou fazendo várias perguntas para a pessoa, mas assim, de forma bem leve, não é nada muito engessado. E aí a pessoa vai me falar sobre o principal motivo dela ter me procurado. Que, entre aspas, porque nunca é só um. Raramente, assim, vai ser sempre algumas coisinhas, e aí a pessoa fala, e também tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes nem lembra, nem era o motivo da consulta, né? Mas começa a atendi. falar, né? Começa a vir ali as coisas que aconteceram, aí ela lembra de outra coisa e tal, e uma coisa puxa a outra, ou a gente faz algumas perguntas, e a pessoa dá um estalinho na cabeça dela e fala, é verdade, tal coisa, tal coisa. E aí a gente vai ter essa listinha, que são os principais, que vão ajudar a gente a definir um objetivo terapêutico. Nesse registro, eu pergunto várias coisas, assim, pessoais da pessoa. Eu pergunto da rotina, pergunto sobre gosto que a pessoa tem, como é a alimentação dela, a infância, como é que foi, a adolescência, que são partes muito importantes para a gente entender o adulto que é hoje. E o que mais for surgindo ali na conversa, né? Como eu falei, assim, sempre vai aparecendo mais coisa. E aí, nesse primeiro dia, depois que eu faço essa conversa com essa pessoa, eu já vou começar com alguma prática. Raramente dá tempo ali no primeiro dia de fazer práticas mais longas ou corporais e tudo mais. Então, no primeiro dia, eu prefiro
que a pessoa vá para casa, ela pensa sobre aquilo que a gente conversou, sobre as coisas que ela falou, e aí eu entrego, geralmente entrego não, né? Mando fazer um kit, o floral, para a pessoa. Geralmente é esse. Tem gente que fala que não precisa e a gente acaba fazendo alguma outra coisa, mas ou é aroma, um inalador pessoal para a pessoa, ou floral para ela já começar a tomar, porque da próxima vez que ela voltar, a gente já vai ter começado esse tratamento com alguma prática. E aí, a cada encontro, vão tendo as práticas de acordo com os objetivos terapêuticos, né? Que a gente coloca junto, mas não a pessoa me falando, né? E sim ali a gente conversa e vai tendo ali aquele consenso do que é o melhor caminho a se seguir. Aí eu criei um negocinho que chama kit de autocuidado. E aí é uma caixinha, né? Nesse kit eu coloco ali as ferramentas que a pessoa vai utilizar, aquilo que é palpável mesmo, que ela vai passar no corpo, que ela vai tomar, enfim. E o PDF naturológico, que é onde eu coloco a parte teórica daquilo que a pessoa está levando para casa para utilizar. Então, assim, eu vejo essa necessidade da pessoa entender o que a gente está fazendo. Porque o que eu ouço. Pode falar. Não, isso acho que todo profissional, né? Eu também entrego, eu fui vendo você fazendo as mesmas coisas que eu, assim, porque realmente, depois chega a pessoa, por que eu tenho que fazer isso? Tipo, Não, a pessoa tem que fazer parte daquele processo, ela tem que interagir comigo, tanto que é o nome interagente, para a pessoa estar sempre lembrando que ela é uma peça principal ali, ela que tem que fazer aquilo, não adianta nada eu passar e ela também não utilizar, então assim, tem que ser uma via de mão dupla, né? Eu entrego o negócio para a pessoa, eu explico tudo que ela tem a necessidade de saber sobre aquilo e ela vai me devolver ali o que ela achou, o que ela sentiu, como que atuou no corpo dela e também vai ter lido aquilo que eu passei. Né, nesse PDF que tem a explicação, por que eu comecei a fazer ele? Porque eu não tinha ele nos meus primeiros atendimentos lá em 2019. Por quê? Chegou um dia uma moça e ela me falou que já tinha utilizado óleos essenciais. E aí ela não me sabia dizer quais eram. Ela não me sabia dizer o porquê que ela tinha começado a tomar. Ela não sabia praticamente nada. Ela sabia que ela tinha levado o negócio para casa e que ela precisava cheirar aquele negócio. Ela só sabia disso. E aí eu falei, gente, não tem como a pessoa não saber. Porque ela pode esquecer, mas ela vai ter um lugar para ela olhar de novo e lembrar o que é. Então lá, por exemplo, nesse PDF, eu coloco, por exemplo, óleos essenciais. Tem a foto da planta, do local onde é extraída, por exemplo, se for a flor, tá a foto da flor, se for a fruta, tá a foto da fruta. E aí tá o nome científico, o porquê, né, que aquela pessoa tá tomando, por exemplo, porque na consulta nós conversamos sobre tal coisa. E também as propriedades daquilo. Né? Indicado para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas sempre próprio para aquela pessoa. Porque os óleos essenciais têm muitas propriedades. Então, eu não vou citar todas ali, sendo que a pessoa não tem nada a ver com aquilo. Então, eu pego só o porquê daquela pessoa e eu entrego para ela. Então, ela nunca vai falar, tipo, a naturóloga me deu esse inalador aqui e falou para eu ficar inalando. Não vai falar. Ela vai ter um lugarzinho tudinho e ela vai entender o porquê que ela tá fazendo aquilo e para que serve. Tanto que tem também o lugarzinho que eu entrego no kit, que é um bloco de notas, e eu peço para essa pessoa, pode não ser no bloco, mas que ela escreva de algum lugar, né, que ela deixe anotado as emoções dela, o que ela pensou, o que ela sentiu, enquanto ela tá fazendo aquele tratamento. Porque se ela volta a me encontrar 15 dias depois ela já não lembra de muita coisa nos primeiros dias. Então eu peço que escreva, e aí ela mesma vai poder ler depois e ver, nossa, tipo, no começo eu senti tal coisa e hoje, tipo, não sinto mais. Ou, isso era uma coisa importante que eu tinha que lidar e tô lidando, tipo, uma coisa que por, sei lá, tempo eu não consegui lidar e hoje eu tô lidando. Então, é super importante da pessoa reconhecer aquilo que ela tá fazendo, do porquê,
de como ela está fazendo e a importância das práticas naturais também, que é um ponto que eu também pego, porque é utilizado de forma muito desenfreada e eu não gosto nada de ficar utilizando assim recursos naturais como se fosse infinito. Então, também é outra coisa que eu também converso com as pessoas, para tomar cuidado, cuidar bem daquilo, para não ter que ficar refazendo, não perder e tudo mais. É o que está na minha bio do Instagram. É o autocuidado mais completo. Então, todo mundo se cuida de alguma forma um pouco. E aí eu procuro trazer ferramentas para a pessoa fazer mais ainda por ela mesma e daí o tratamento só vai, só vai para frente. Eu achei interessante que tu falou, né, que cada planta ela é responsável por várias coisas, né? E eu fiquei pensando aqui, comparando com os suplementos que eu passo para os pacientes, que às vezes o pessoal pega o suplemento, olha em blog, olha em algum lugar, aí faz, sendo que tem várias funções. Aí às vezes, tá, beleza, funciona para uma coisa e funciona para outra errada, porque tem que passar por um profissional para ele linkar tudo, né? Entender tudo. Exatamente. É para isso que serve a consulta, né? É um atendimento para aquela pessoa. Então, não adianta ela ficar vendo na internet. A internet fala de um todo, não tá falando dela. Então, a melhor coisa é sempre ir em profissional, independente do que a pessoa quer. Não tem o que falar, não tem argumento contra. É isso. Porque realmente os suplementos eles são, e a quantidade, né? Tem toda a questão aí do que fazer com cada um. E aí vai ver de qualquer lugar, de qualquer jeito. É complicado. A gente precisa chamar o intervalo rapidinho, mas a gente volta já já. Vou contar até 5. Tá. Deixa eu ler outra pergunta. Sobre as queixas físicas. Isso. Olá, sejam bem-vindos aqui ao programa Estilo Saúde. Estamos falando hoje sobre naturologia com a naturóloga Sara. E a próxima perguntinha é que a naturologia, ela não atua só com queixas físicas, então como é que funciona isso? Isso. Não é só com queixas físicas, longe de ser, na verdade. A gente atua num conjunto do que a pessoa traz pra gente. Então, por exemplo, né, aromaterapia e massoterapia, que eu falei sobre aqui. Na naturologia, essa questão de que eu falei, nós vamos olhar o ser de forma multidimensional, um olhar mais completo possível. Nisso, a gente vai utilizando as práticas com diferentes focos também. Então, por exemplo, a gente tenta averiguar a relação entre a queixa que a pessoa traz e os hábitos, a rotina dessa pessoa. Então, por exemplo, a gente chama a atenção para determinados hábitos que essa pessoa tem, que tem a ver com uma queixa que ela traz. Exemplo, eu tenho muita dificuldade em dormir, tenho insônia e tudo mais. De algum lugar, essa insônia, ela tá vindo. Essa dificuldade em dormir, ela tem um motivo, não só um, né, pode ser mais de um motivo, mas tem uma explicação por trás dela. Então, assim, se for, por exemplo, pode ser preocupação demasiada com alguma coisa que está acontecendo, algum problema financeiro, pode ser uma falta de rotina na hora de dormir, uma pessoa que não sabe que precisa de um horário fixo para dormir melhor. Então, acaba que ela não faz por não saber e aí acaba tendo esse problema. Ou fica muito tempo no celular ou com alguma coisa com luz muito forte, pouco tempo antes de dormir, e aí sem dificuldade, a pessoa também não percebe o que aquilo tá trazendo essa dificuldade. Então, assim, existem vários fatores, e a gente tenta ver se alguma dessa questão de rotina tá trazendo esse problema. Se não, a gente indica uma outra especialista, alguma outra profissão, que vá ver, assim, com exames, com mais a fundo, o que aquilo pode ser. Mas a gente sempre tenta, assim, conciliar essa rotina com a queixa. Então, por exemplo, eu tive uma interagente que foi super legal, porque foi uma coisa super simples, mas que, assim, a gente não para pensar naquilo que a gente está fazendo. Era uma moça que era atleta, e assim, ela chegou no primeiro dia e falou que um dos motivos que ela estava procurando era porque ela tinha dificuldade em dormir. E aí, beleza, já
faz aquela entrevista que eu falei, né? Então a gente faz essa entrevista, pergunta sobre a rotina e tudo mais. E aí, nessa rotina onde ela me explicou sobre como era o dia dela e tudo mais, ela era judoca. Então, ela treinava todos os dias. E como ela dava aula de judô, ela deixava para fazer o treino dela de noite. Então, a última coisa que ela fazia no dia era treinar. E aí, assim, para muitas pessoas pode ser uma coisa muito óbvia, tipo, mas se você treinar muito tarde, você vai ficar acelerado, você não vai conseguir dormir. Mas ela, no caso, não tinha pensado nisso e ninguém tinha falado, por exemplo, tipo, você já tentou, né, fazer o exercício mais cedo, por exemplo? Ela saía da academia, era 10 horas da noite. Então, assim, ela não conseguia dormir, não lembro exatamente o horário, mas assim, ia dormir por volta de 1 hora da manhã. Sendo que poderia dormir mais cedo. Chegou, tomou banho e vai dormir, ela podia estar dormindo 11 horas da noite já. E aí eu peguei e só pedi pra ela, assim, não expliquei, não falei nada. Aí eu só falei, tipo, vamos tentar dormir mais cedo, treinar mais cedo essa semana. E aí no próximo encontro a gente conversa. E aí ela trocou o horário do treino dela, foi mais cedo, foi de noite ainda, mas tipo, acho que ela treinou das 7 às 8, alguma coisa assim, não lembro exatamente. E aí pronto, ela chegou na outra sessão e falou que ela dormiu super bem a semana inteira. Então, às vezes é uma coisa muito simples, mas que alguém que você tá confiando em falar sobre a sua vida, você tá conseguindo contar sobre a sua semana, sobre o que te chateou, o que te deixou alegre, levar para casa ferramentas para deixar a sua vida mais fácil, o seu dia a dia mais leve. Para muita gente isso já muda, assim, o dia, muda a rotina, sendo que é a pontinha do iceberg do que a gente faz. Então, ali, por exemplo, era uma coisa que acabou sendo super rápido de se resolver. Não foi mais uma queixa dela durante todo o tempo que eu atendi. E depois, claro, para manter, né, para ela não ter mais essa questão, porque aí tem os outros motivos, né, preocupação, tudo mais. A gente utilizou óleos essenciais e pronto. Nunca mais foi um problema para dormir a questão de deitar e ficar ali horas na cama e o sono não vem, sendo que a pessoa já está cansada. E aí é isso, pode sim atuar de diversas formas as práticas. E, por exemplo, óleos essenciais, a gente tem os efeitos sutis e a gente tem os efeitos físicos. Por isso que também não dá para pegar, que nem você falou, coisa na internet e querer utilizar, porque simplesmente não dá. Vou falar melhor sobre isso depois. Porque, menina, complicado. A massoterapia, por exemplo, que a gente vê e acha que é tipo assim, dor no corpo, né? Tenho muitas dores musculares, tal, vou fazer massagem. Massagem também não é só isso. Muito difícil que a prática vai ter aquele efeito simples somente no físico, ou no mental, ou no emocional. Geralmente é um combo que vem junto, assim. Tanto porque o fato de você falar já começa ali a melhora. De você colocar pra fora o que te incomoda, de ouvir uma pessoa que não tá te julgando, que não tá te olhando com nenhum olhar de desdém, nem nada desse tipo, que você pode falar as coisas e vai ser ali uma coisa horizontal, bem acolhedor, uma escuta muito ativa do que você está falando. Então, assim, nunca vai ser uma coisa só. Independente de utilizar a prática ou não, é sempre um combo. Porque tá tudo ligado, né? Não tem como a gente falar que vai ser só uma coisa, porque tá tudo no meio ali. Você comentou, né, da atleta, das mulheres, depois você comentou ali dos adolescentes também. Como é que é isso? Sim. Vocês trabalham com nicho ou não? Como é que funciona? Depende. Tem profissional que atua com públicos específicos e tem profissionais que não atuam com públicos específicos. Eu, no caso, eu atendo mulheres, atendo atletas, atendo adolescentes, atendo, assim, num geral. Mas acaba que, principalmente, mulheres e pessoas LGBT me procuram por, assim, acho que por conta do que eu falo, daquilo que eu expresso também, acaba que são pessoas que se sentem mais confortáveis em ter ali o tratamento comigo. Homens, eu não atendo homens se não tiver indicação de alguém que eu confie,
ou se eu não sei quem é, assim, porque eu tive casos de assédio dentro de consultório, eu não faço mais atendimento de homens que eu não conheça. Mas, se for de indicação de mulheres ou de alguém que eu conheça, aí tudo bem, porque não é uma questão de preconceito nem nada, assim, de que a gente fica sozinha no consultório com a pessoa, né? Então, eu tenho que prezar ali também pela minha segurança, né? E tem os públicos que a gente acaba se interessando mais em atender. Então, assim, por eu ser faixa azul de jiu-jitsu, que aliás eu não vejo a hora de voltar a fazer, porque no momento não dá, eu acabo conhecendo pessoas desse meio, sei das dores, sei onde dói no corpo, tem a questão da competitividade, das pessoas que vão para competições. Então, assim, tem muita coisa para trabalhar com atletas e é um público que eu gosto muito de, de atender, de atuar junto, porque é uma coisa do entendimento daquilo que não é só do que está num livro ou numa palestra que a gente vê, sabe? Uma coisa que você vive, eu acho que é muito mais interessante da gente trabalhar. Pelo menos eu, no caso, assim, eu tenho mais esse gosto. E Mais aí, experiência para falar, né? sim, eu não sei, assim, eu tenho essa questão de uma conexão com a pessoa que eu tô atendendo, que se eu chegar nesse outro nível de competição, esse outro nível de conexão com a pessoa, flui melhor pra mim. Não só profissionalmente, sabe? Eu meio que vou atender, vou pro consultório mais contente, mais feliz de estar fazendo aquilo, porque eu sinto que parece que vai mais longe do que pessoas com outras histórias, outros nichos que eu talvez não tenha muita ligação, sabe? É isso mais ou menos o que aconteceu com a questão de atender crianças ou não. Eu não consigo ter essa ligação que eu consigo com outros públicos. Então, acho que é isso que meio que faz a diferença na hora de eu escolher uma pessoa não, um grupo ou não para atender. Mas a pessoa aparece, procura, perfeitamente, atendo, super tranquilo, e às vezes cria uma conexão com aquela pessoa, mesmo ela sendo de um nicho diferente. Então, depende. E mulheres e público LGBT, por eu ser mulher LGBT, acaba que eu entendo muito sobre o que é crescer sendo uma pessoa LGBT, entendo as particularidades da nossa comunidade, entendo também as demandas que tem, os problemas que enfrentamos no Brasil, principalmente. E existem também muitos profissionais que não estão aptos totalmente a receber essas pessoas em consultório, tanto que tem muitas histórias de preconceito dentro de consultório, não com naturólogos especificamente, né? Profissionais no geral, assim, saúde ou não. E também tem a questão de isso não está na graduação, né? A gente não fala sobre saúde LGBT em graduação, então a gente acaba que pessoas LGBT procuram profissionais meio que específicos, porque aí a gente sabe que naquele local vai estar totalmente seguro e a pessoa vai entender o que você está falando. Principalmente pessoas trans. Eu acho que é o grupo dentro da comunidade LGBT que tem mais dificuldade nessa parte de atendimento em saúde, tanto público quanto privado. Aí, tanto que aqui em São José dos Campos, tem uma colega minha que ela é psicóloga e ela atende público LGBT. Aí ela criou, assim, uma cartilha de quais profissionais de saúde tem na cidade que estão aptos a atender essas pessoas. Então, tem os médicos que fazem cirurgia, tem outras psicólogas, tem eu de naturóloga, e tem, assim, outros profissionais da área da saúde também que ou são LGBT, né, que a gente geralmente prefere ter, até dar força para aquele outro profissional que é também da mesma comunidade que a gente, né? E aí ela criou essa cartilha, e aí tá lá os nomes dos profissionais, os endereços, telefone, Instagram, essas coisas pra gente poder, todo mundo se ajudar. Eu achei bem legal quando ela me convidou para fazer parte, achei bem interessante. É um público que eu particularmente amo. Nossa, amo de paixão. Acho que vai ser, assim, o meu principal, eu acho. Que eu ainda não tenho um principal, acho que vai ser. E os óleos essenciais, né? Eles estão super em alta, todo mundo posta alguma coisa, né? Tem
Na rede social tem muita coisa sobre óleo essencial. Você utiliza em Ai, consultório? Como é que funciona? ai, gente, eu não aguento falar de óleo essencial. Sério. Porque assim, eu tenho que tomar cuidado pra não ficar assim com aquela coisa com os óleos essenciais em si, sabe? E sim só com as pessoas que tratam de forma banal aquilo. Hum, Porque a aromaterapia em si, a prática, né, é assim, eu não tenho nem palavras, porque é maravilhosa. Sério. Eu não sei se você já utilizou de algum jeito. Você lembra? eu utilizei um, mas foi com uma nutróloga também, dela ela me Ai, que explicou legal. certinho. Ai, que legal me sentir representada. Então, você então viu que não é uma coisinha assim que você usa de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, assim, eu utilizo sim em consultório. Utilizo bastante. Porque como acabou ficando muito famoso também, O pessoal tem procura. gente que vem e já fala, tipo assim, ai, e eu quero utilizar óleo essencial, tá? Tipo, já fala assim, ou já vem tirar dúvida, né? Perguntando assim, ai, uma amiga minha falou pra eu usar tal coisa, ou eu vi na internet tal coisa. E aí eu sempre falo, pode parar de olhar na internet. Internet não é pra ter nada, tipo assim, utilize esse daqui, to. Não pode ser assim, é igual a questão do suplemento. Não pode, tem que ser uma coisa conversada, tem que ver todas as características, tudo certinho. Mas eu gosto de utilizar, vamos por partes, né? Porque senão eu também me perco toda. A aromaterapia dentro de consultório, ela é muito boa de utilizar porque ela é muito bem recebida pelas pessoas. Até por quem, assim, não conhece. Nunca ouvi falar, nem sei de nada, assim. Eu explico pra pessoa como que é e ela leva pra casa, é sempre muito bem recebido. É tipo assim, eu nunca atendi uma pessoa que não tivesse, que falasse assim, ai não quero nada disso daí, assim, tipo, com desdém pro negócio, porque realmente é maravilhoso, não são contra fatos, não argumentos. Então eles são ótimas ferramentas terapêuticas, os óleos. Porque eles têm propriedades diversas, muitas, tanto sutis quanto físicas, e é de fácil acesso e também de fácil manejo, assim, da gente entregar a ferramenta para a pessoa. Fácil acesso que eu digo porque a gente encontra no Brasil marcas confiáveis e tudo mais. Mas o problema que acontece, na maior parte das vezes, assim, é que as pessoas acham que o que é natural, ele não faz mal. É uma rima maravilhosa que é totalmente mentira. Porque faz muito mal, sim, mesmo sendo totalmente natural, se você utilizar de uma forma errada. E isso é muito simples. Eu não vejo uma dificuldade de entender isso, sabe? Tipo, é uma coisa natural que tem muitas propriedades. Tem princípios ativos e tudo mais. Então, assim, plantas não se usa assim nem se for o chazinho. Nada. Tudo tem que ser visto exatamente se você pode fazer, se você pode tomar, se você pode usar. A questão de ser extraído da natureza, as pessoas acham tipo assim, ai, é natural, maravilhoso, ai, vou usar. E aí elas olham na internet. E o que acontece é que você precisa verificar vários fatores antes de você começar a usar o óleo essencial. Claro que você precisa verificar fatores também se você vai, por exemplo, fazer um chá para você. Então, desde a forma de fazer o chá até a quantidade que você usa e se você pode tomar o chá daquela planta, Horário. né? Sim, várias coisas. Mas com o óleo essencial, o buraco ainda é um pouco mais embaixo, sabe? Porque ele é muito concentrado, muito do que um chá que você faz em casa. Então, assim, você precisa ver dosagem, que é a porcentagem de óleo essencial para determinada quantia de óleo vegetal, que é óleo vegetal não necessariamente óleo vegetal, que é o veículo carreador, mais correto de se falar. E aí você precisa ver se esse veículo carreador que você está pensando em utilizar, ele é o correto. Se ele vai servir de veículo carreador para aquele óleo essencial que você está utilizando. Porque óleo essencial você encontra em qualquer lugar para comprar, né? Qualquer farmácia, qualquer loja de produto natural,
você encontra óleo essencial. Mas aí tem outros fatores que a gente tem que ver. A pureza desse óleo essencial, né? A qualidade dessa marca. Se essa marca realmente está fazendo um serviço certinho ali de extração do óleo. E as propriedades desse óleo, né? Você vai ficar inalando um óleo de hortelã 10 horas da noite? Você pode, se você quiser. A gente não indica. Mas é aquela coisa, a pessoa querer fazer sozinho ou vendo coisa na internet, vai encontrar coisa errada. Então, assim, vai de cada um. E a parte que para mim é uma das mais importantes, que são as contraindicações. Porque, assim, é um remédio que você vai utilizar, que você não é uma cápsula que você vai tomar necessariamente, né, que nem a gente compra em farmácia, mas você vai utilizar de forma de inalação, ou você vai utilizar no seu corpo como massagem, enfim, entre outras formas, que é um remédio para você. Então, você tem que utilizar aquele óleo essencial de uma forma correta, porque senão não vai trazer benefício. Muito pelo contrário, vai trazer problema. Então, na hora de utilizar, consultar profissional sobre aquilo. Eu falo muito sobre isso no Instagram, porque eu acho um perigo as pessoas utilizarem óleo essencial de forma desenfreada como utilizam, tipo, totalmente banalizado, assim. Tanto que as pessoas postam na internet, muitas pessoas postam receitas, dicas do que fazer. Mas nenhuma dessas dicas, dessas coisas, assim, dessas receitas, vem com essas questões que você tem que chamar atenção, sabe? Vem em formas erradas e que podem trazer problemas, literalmente, problemas de saúde para as pessoas. Então, assim, quem nunca teve problema, mas estava fazendo coisa errada é porque deu sorte. Porque tem, é sério, porque tem documentário sobre isso. Eu posso falar o nome do lugar que tem documentário? Tá no Netflix, que é A Indústria da Cura. E tá lá e traz relatos de muitas pessoas que tiveram problemas, assim, até as fotos, aí você fala, gente, tudo porque uma outra pessoa disse para usar aquilo de uma forma e depois aquilo não era a forma ideal, não era saudável, não era correto. E aí a pessoa simplesmente utilizou, depois, achando que estava utilizando certo, né? E depois acabou se dando mal por conta daquilo. A dica que eu deixo para as pessoas que gostam de terapias naturais e que gostam de utilizar óleo essencial é utilizar com cautela e saber exatamente com uma pessoa ali para utilizar, né, para ajudar elas a utilizar da maneira correta, que seja uma pessoa com curso naquela área. Então tem aromaterapeutas incríveis por aí, tem naturólogos, entre outros profissionais que utilizam também os óleos essenciais da maneira correta. E aí dá para utilizar, porque, ó, coisas na internet dizendo para passar óleo essencial puro na pele, para ingerir óleo essencial puro, para pingar 15, 20 gotas do óleo essencial na água e tomar, umas coisas assim. Não façam isso em casa. Não façam, porque isso pode dar muito problema. Porque a pessoa, por exemplo, o negócio de colocar na água e tomar. Gente, isso é... O óleo não dilui, sabe? Quando você coloca o óleo essencial na água, ele não dilui na água. Então, se você pingar ali, isso aqui de água para 10 gotas e tomar, você está tomando ali puro, porque ele não quebrou as partículas. Quando você coloca na água, ela continua ali intacta. Então, o que a pessoa faz? Quando a pessoa toma, ela toma aquela coisa inteira. Entendeu? Como se fosse É puro um papel. monte de planta, né? Um monte de coisa na E a gotinha. pessoa fala, são várias propriedades e várias na mesma gota, né? Mas é uma planta só. Cada um dos vidrinhos é de uma planta. Aí a pessoa pega, por exemplo, tem muito dessa questão do emagrecimento, né? Você é nutricionista, sabe bem. E aí algumas pessoas postam na internet, tipo assim, se você pingar óleo essencial de limão na água e tomar em jejum, emagrece. E aí muitas pessoas fazem isso. Gente, sério, o óleo essencial de limão é um que você tem que tomar cuidado em utilizar. Porque se você, por exemplo, utilizar na pele, mesmo na diluição correta,
no óleo certinho, lá no veículo carreador, tudo certinho, passar na pele. Depois você pode ter uma mancha, por exemplo, se você não esperar o tempo correto para você poder tomar sol, alguma coisa assim, é igual a fruta. Só que a fruta, né, tá a fruta ali, o óleo essencial é super mega concentrado. Então, tem vários fatores para a pessoa ver e estudar antes dela começar a utilizar. Por isso que é muito melhor você ir no profissional e o profissional vai te ajudar no que você tem que fazer, vai saber ali das suas questões de saúde, o que você pode ou não utilizar. E pronto, alergias, não, tem várias coisas. E aí a galera fala na internet como se fosse tudo para todos, e aí não é. Enfim, é o que eu vão procurar profissionais, porque a aromaterapia é incrível. Então, traz muitos benefícios se você utilizar da forma correta. O tempo passou super rápido. Se eu puder passar teus contatos, até porque tu coloca várias informações importantes, né, para essas pessoas se instruírem também, né? Tu pode passar teus contatos. Mentira, já? Já, passou muito Gente! rápido, Ai, né? eu tinha tanta coisa pra falar. A gente Tá pode bom. combinar de fazer outro programa sobre Ai, naturologia e até pegar perguntas que o pessoal quiser, né? Tiver umas dúvidas sim. e abrir caixinha. Ai, Então a gente pode abrir caixinha no Insta da Uva, no meu Insta, e sim. aí a gente cria outro sobre isso. Ai, que legal. Ai, que pena. Tá bom. Eu vou passar só meu Instagram, porque é o meu principal canal, então tá tudo certo lá mesmo, que é @7naturologia, mas não é o número, é o meu sobrenome, que é CECCI, 7 Naturologia. E aí lá eu falo sobre muitas coisas, terapias naturais, sobre práticas integrativas e complementares, falo sobre saúde LGBT, entre outras coisas. Legal. Cara, muito obrigada. Obrigada, pessoal Ai, de casa. Gratidão. obrigada a você. Obrigada, gente. Passou muito